de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Convido você a abrir a palavra de Deus comigo no livro de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, os versos 7 ao 19, onde diz assim: Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém? Feche os olhos e peça agora ao Espírito Santo de Deus que Ele te dê o entendimento do que Ele vai revelar ao meu e ao seu coração nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, nós aqui estamos em Tua casa, com o propósito, Senhor, de receber o alimento mais precioso, aquele alimento, Senhor, que sacia sim a nossa alma. E é nesse propósito que nós queremos, Senhor, receber este pão vivo que Tu nos envia, e que o Teu Espírito Santo nos dê a compreensão, o entendimento de tudo que este alimento que vem de Ti está trazendo para a minha vida nesta noite, em nome de Jesus. Espírito Santo, assume o controle, pois eu sou apenas o Teu servo, mas me usa como bem Te aprouver, no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Podem sentar, meus queridos. Glória a Deus. Meus amados, o inimigo, ele sempre trabalha na nossa falta de conhecimento. Sempre ele trabalha em cima da nossa falta de conhecimento. Por quê? Porque ele conhece muito bem a palavra de Deus. E ele sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer. Ele sabe qual é o limite da sua ação. Quem não sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer, e até onde é o limite da ação dele, muitas vezes somos eu e você. Mas ele sabe muito bem. E por ele conhecer toda a palavra de Deus, ele sabe o poder que Deus tem. E outra coisa importante, ele sabe o poder que eu e você temos. O problema é que nós não sabemos o poder que temos. E ele trabalha exatamente em cima daquilo que nós não sabemos. Porque ele sabe que ele só pode agir até onde eu o permito ir. Porque se eu não o permitir ir ou fazer, ele não pode
agir contra mim, contra você, contra a minha família, contra o meu lar, contra os meus negócios, contra a minha vida financeira, seja que área for da minha vida, ele não pode agir, porque quem dá o limite para ele é o poder que está manifesto na palavra de Deus e que está em mim e em você. O problema é que, como eu não sei disso, ele ganha território. Ele ganha território, ele só ganha território na falta do conhecimento. Por isso Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem conhece a verdade vive livre, e quem vive livre, ninguém o torna escravo. Ninguém o torna escravo. Mas por que o inimigo muitas vezes nos torna escravo? Escravo de uma situação, escravo de uma dor, escravo de um problema, e esse problema vem nos acompanhando, e parece que não vai, e parece que a coisa não se resolve, e parece que a coisa não flui nunca, e eu vou lá, e busco aqui, e busco ali, e acho que é de tal forma, e crio uma possibilidade na minha mente, e a coisa não deslancha. Por quê? Porque o inimigo está trabalhando na falta de conhecimento. Porque a partir do momento que eu conheço, eu sei o que fazer, como fazer, quando fazer e por que fazer. Não é verdade? Experimenta pegar um padeiro altamente especializado na sua obra de fabricar pão e coloca ele para consertar um motor de carro. O que vai acontecer? No mínimo, seu carro vai ficar cheio de farinha. Porque quando ele não descobrir o que fazer, ele vai achar que é bom dar uma farinhada ali, deu. Por quê? Porque ele não tem conhecimento de mexer no motor. O motor vai continuar estragado, vai continuar com defeito, porque aquela pessoa não sabe o que fazer para resolver o problema. Agora coloca ele para fazer pão. É aquela padaria que está sempre lotada. A hora que você chegar, tem fila para comprar pão. E todo mundo diz a mesma coisa: não tem pão mais gostoso na cidade do que nessa padaria. Não é assim que funciona? E a gente sempre não procura o lugar que é mais gostoso o pão. A gente até dá uma experimentada por aí, não, mas eu vou lá naquele lugar que é bom. Todo aquele que tem conhecimento da obra que faz e faz bem feito. E gera benefício para todas as outras pessoas que usufruem da obra que ele faz. Você está entendendo? O inimigo trabalha onde? Exatamente na falta de conhecimento que nós temos da obra que Jesus fez por mim e por você. E muitas vezes a gente procura em tudo que é lugar, aí a gente está com o carro quebrado e quer que o padeiro conserte. Não, nós temos que ir no lugar certo, meus amados, e com a pessoa certa. Jesus é a solução para mim e para você. Jesus é a nossa solução em todas as áreas da nossa vida, porque Ele fez obra completa. A obra que Ele estabeleceu de vitória para mim e para você, ela é plena. Plena em todos os itens. Há uma plenitude da ação de Jesus a meu e a seu favor para resolver todo e qualquer problema. E mais, a pessoa de Jesus tem poder para fazer com que as heranças que Deus liberou para mim e para você, que as promessas que Deus liberou para mim e para você, sejam perpétuas na sua ação. Porque Deus, Ele não faz nada por metade. Ele faz sempre completo. E tudo que é completo é duradouro.
Lá em Levítico, se eu não me engano, acho que é capítulo 23, verso 25, diz assim: que Deus nos deu a terra por herança, e é uma herança que não se venderá por perpetuidade. Sabe o que isso significa, se a gente trouxer para a nossa vida hoje? Que tudo que Deus liberou para mim e para você, como os itens da nossa herança, esses itens estão estabelecidos para perpetuidade. Ou seja, nós temos direito de usufruir de tudo o que Deus liberou através da conquista de Jesus Cristo para mim e para você, por perpetuidade. É para sempre. Pastor, como se nós temos um tempo de vida aqui? A gente nasce, cresce, se desenvolve e depois morre. Todo mundo vai morrer. Meus amados, Jesus disse: quem crer em mim terá vida eterna. Quem crê em mim não morrerá, mas viverá para sempre. Jesus nos deu o direito de nós usufruirmos tudo que Deus nos deu por perpetuidade. Mas por que o inimigo trabalha tanto travando vida de pessoas? Por que o inimigo paralisa tanto vida de pessoas? Por que o inimigo coloca pessoas na depressão, na angústia? Por que o inimigo cria frustração, derrota, decepção, amargura? Por que o inimigo gera tanta doença, tanta enfermidade? Por que o inimigo gera tanto atrapalho? Por que o inimigo ganha êxito para atrapalhar o casamento, a família, os relacionamentos? Por que o inimigo ganha êxito para meter a mão nas tuas finanças, para mexer na nossa prosperidade? Por que o inimigo ganha território? Sabe por quê? Porque nós não sabemos a profundidade da grandeza da obra de Jesus Cristo a meu e a seu favor. E ele trabalha em cima dessa falta de conhecimento. Trabalha em cima da falta de conhecimento. Deixa eu explicar aqui uma coisa para você. Essa semana, muitas pessoas vão estar festejando a Páscoa. Mas eu pergunto para você: você já parou para pensar o que é a Páscoa? A primeira coisa que vem, é a morte, a ressurreição de Jesus. Mas será que a gente entende a profundidade da Páscoa? E tudo que está estabelecido na Páscoa? Tem gente que espera o ano todo para celebrar a Páscoa no mês de abril, quando a gente tem a oportunidade de participar da Páscoa todos os meses. Todos os meses. Você sabia que todas as vezes que você está aqui na casa de Deus e você participa da Santa Ceia do Senhor, você está fazendo a Páscoa? Ou você acha que a Páscoa é só no mês de abril? Ou você acha que a Páscoa é só depois da Quaresma? Ou você acha que a Páscoa é só depois de tantos dias do Carnaval? A Páscoa não é um ritual. A Páscoa não é um ritualismo com procedimentos. A Páscoa é a vida para mim e para você. E isso eu tenho o direito de comemorar todos os dias. Todos os dias. Sabe por que Deus instituiu a Páscoa? Você já parou para pensar? Deus, ele nunca fez nada sem ter um propósito. E todas as coisas que Deus fez com um propósito, ele fez para benefício meu e seu. E qual é o benefício que a Páscoa traz para mim e para você? Você já parou para pensar? Ou você acha que é só chocolate? Eu adoro chocolate.
Mas eu não espero a Páscoa para comer chocolate. Eu como chocolate todo dia. O que é bom, eu usufruo todo dia. Você está entendendo? Deus, quando Ele instituiu a Páscoa, Ele instituiu com um propósito. Quer ver? Abra comigo aí em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Segundo livro da Bíblia aí, Gênesis, Êxodo capítulo 12, o verso 2 em diante diz assim: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculares quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça e as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajados na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Aqui Deus instituiu a Páscoa dentro de um propósito, e Ele disse que era para ser comemorada a Páscoa continuamente, de geração em geração. Por quê? Porque a Páscoa era uma sombra do que se cumpriria na pessoa de Jesus. Era uma sombra da obra expiatória de Cristo por mim e por você na cruz. Era uma sombra da pessoa de Jesus como o cordeiro pascal que tira o pecado meu e seu. Era uma sombra do Cordeiro de Deus que derramaria o seu sangue para que sobre nós fosse aspergido e nós nos tornássemos purificados de todo o pecado. Era a sombra do que Deus conquistaria para mim e para você. Libertação, novo começo, vida eterna, vida em abundância. Porque naquela noite, Deus estabeleceu para libertar o seu povo, para arrancar o seu povo da escravidão, a 10ª praga, a morte de todos os primogênitos do povo do Egito. E como Deus fez separação entre o puro e o impuro, entre o santo e o profano, entre o certo e o errado, como que Deus fez a separação? Com a marca do sangue. Deus separa você do injusto, Deus separa você do profano, Deus separa você do erro, daquele que está em transgressão, porque tem uma marca na tua vida que te purifica de todo o pecado e te justifica diante de Deus e te dá o selo de ser filho do Deus Altíssimo. Deus distingue eu e você, porque em mim e você está a marca, o selo, a presença do sangue de Jesus. Está a presença do sangue
que o Cordeiro verteu na cruz e foi aspergido sobre mim e sobre você, para que Deus distingua os filhos que lhes são seus. Deus determinou que se matasse um cordeiro, que se partisse esse cordeiro, que o seu sangue fosse colocado numa bacia e depois fosse colocado este sangue nos umbrais e nas vergas da porta, para que o anjo da morte, quando passasse na casa, vendo o sangue, ele não tocasse em nada e passasse adiante. A palavra Páscoa em hebraico, ela vem da palavra Pash. Pash significa saltar, pular, passar por cima. Significa que todo aquele que tem o selo da aliança estabelecida por Deus através de Jesus Cristo, a morte tem que pular por cima de nós, o problema tem que pular por cima de nós, a destruição tem que pular por cima de nós. Você está entendendo? A morte tem que pular por cima de nós. Nada pode parar em mim e em você. A doença tem que pular por cima. Tudo tem que passar por cima. Porque eu e você temos o sangue. A marca do sangue de Cristo. A marca do Cordeiro que foi morto por mim e por você. Nós temos a marca do sangue desse Cordeiro que foi partido por mim e por você. Meus amados, nós precisamos ter conhecimento da verdade de Deus, porque quanto mais eu conheço das verdades de Deus, mais eu coloco o inimigo no lugar dele. O inimigo não pode me tocar, a força do mal não pode me tocar. O inimigo, quando chega diante de mim e de você, o que ele vê não é o meu semblante, o que ele vê não é o meu corpo, o que ele vê não é a minha figura, é a marca do sangue. É a marca do sangue, e ele tem que respeitar essa marca. Ele tem que respeitar essa marca. Mas pastor, comigo ele não tem respeitado. Não tem respeitado porque você não tem colocado ele no seu devido lugar. Porque você não tem se permitido que este sangue produza o poder que ele tem para mim e para você. Nós temos que nos apossar do que Deus nos deu, do que está liberado para mim e para você. Deus disse: olha, eu vou matar todos os primogênitos, mas na casa de vocês, aonde tiver a marca do sangue, vou pular. O anjo da morte vai pular. Sabe o que aconteceu? Morreram todos os primogênitos dos egípcios. Houve choro, houve dor, houve amargura, houve frustração, houve decepção, houve destruição na casa dos egípcios. Mas na casa daqueles que tinham o sangue do Cordeiro aspergido nos umbrais e nas vergas, nada disso tocou. Sabe o que Deus diz para mim e para você? Para quem tem a marca do sangue e para quem usa a marca do sangue com o conhecimento dela, sabe o que Deus diz? Praga nenhuma chegará à nossa tenda. Praga nenhuma chega na nossa casa. Praga nenhuma chega na nossa vida. O inimigo não toca. O inimigo não pode nos tocar, porque o sangue está ali. Meus amados, eu não posso me esquecer dessa verdade. Mas pastor, como assim, pastor? Sabe que a Páscoa, ela teve 3 momentos. O primeiro momento foi esse, quando Deus estabeleceu a 10ª praga,
para tirar o povo da escravidão. Nós já saímos da escravidão, meu amado. Nós já saímos. Esse primeiro tempo da Páscoa para nós já passou, porque nós estamos livres em Cristo Jesus. Lá em Gálatas diz assim: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Nós estamos libertos. Todo aquele que aceitou Jesus na sua vida como único e suficiente Salvador pessoal, o sangue desceu, o sangue foi aspergido, os umbrais e as vergas foram marcadas, o selo da nova aliança estabelecida, o propósito de filhos adotados pelo Espírito Santo de Deus cumprido, e a vitória da vida estabelecida em mim e em você. Mas esse tempo de escravidão nós já passamos. Nós somos livres hoje, por este selo da nova aliança. O segundo tempo da Páscoa foi quando o tabernáculo foi levantado. Aí a Páscoa era diferente, não era para matar o cordeiro dentro de casa. Era para levar o cordeiro até o sacerdote, na entrada do templo. E lá na entrada do templo, o sacerdote, junto com a pessoa que levou o cordeiro, imolava, derramava o sangue na bacia, aspergia o sangue no altar. O sacerdote levava aquele cordeiro partido lá para dentro e assava dentro do templo. E quando as partes estavam assadas, as partes que cabia àquela pessoa era trazida pelo sacerdote, era entregue para aquela pessoa, e aquela pessoa levava as partes cozidas para a sua casa, para compartilhar com toda a sua família. Esse foi o segundo tempo da Páscoa, porque Deus queria mostrar para mim e para você que o cordeiro seria entregue a mim e a você depois de ser purificado no tabernáculo. Depois de ter interagido no tabernáculo, o cordeiro seria levado para mim e para sua casa. Esse foi o segundo tempo. Mas o terceiro tempo, Jesus trouxe toda a revelação da Páscoa que nós temos direito de viver hoje. Aquele segundo tempo da Páscoa, o ritual era o seguinte: a pessoa ia, levava lá o animal, era feito esse procedimento, era trazido a carne do cordeiro assada para dentro de casa, e ali havia o cordeiro, ervas amargas e pães asmos. E o procedimento era o seguinte: quando o cordeiro era trazido e colocado ali na mesa para que todos pudessem compartilhar, o patriarca, o pai daquela família, o patriarca ou o ancião, a pessoa mais velha da família, pegava um cálice de vinho, bebia esse vinho, repartia com todos que estavam na casa, e depois que todos provavam deste vinho, eles comiam das ervas amargas. E quando eles comiam das ervas amargas, eles terminavam de comer, lembrando de tudo que eles enfrentaram no tempo de escravidão, porque aquelas ervas amargas simbolizavam o tempo da escravidão. O primogênito da família perguntava para o ancião ou para o patriarca: qual é o propósito da Páscoa? E aí a ordem de Deus era que aquela pessoa que estava ministrando a Páscoa explicasse tudo após o primogênito ter feito a pergunta. E depois que ele explicava tudo, como que Deus mandou matar o cordeiro e botar o sangue nos umbrais, na verga, e o anjo da morte passou e só destruiu os primogênitos dos egípcios. Ele contava toda essa história que nós lemos em Êxodo 12. Aí diz que eles iam partir o pão e comer do cordeiro. Era a maneira com que se fazia.
Aí vem Jesus e diz aos seus discípulos como eles deveriam preparar a Páscoa. E diz que os seus discípulos fizeram exatamente como Jesus orientou. E eles foram até o lugar que aquela pessoa apresentou para eles, conforme a orientação de Jesus. E diz que ali se reuniram todos, e diz que os discípulos prepararam a Páscoa. Ou seja, estava ali o vinho, estava ali as ervas amargas, estava ali o pão, e estava ali o cordeiro assado. Quando Jesus chegou, diz que tudo estava preparado. E de repente, como nós lemos ali em Lucas 22, diz que ele pega a taça de vinho, toma, reparte entre os seus discípulos, fazendo exatamente como estava estabelecido a Páscoa até aquele momento. E aí quando eles terminam de tomar o vinho, que era a primeira taça, porque eram para ser tomada 2 taças de vinho. A primeira impulsionava para as ervas amargas, e a pergunta do primogênito a respeito do significado da Páscoa, para que fosse instruída a todas as pessoas. Depois se tomava novamente o pão e o vinho. O que Jesus fez? Preste atenção aqui. Ele pegou a primeira taça de vinho, tomou, repartiu entre eles, e quando os seus discípulos ficaram esperando que um dos discípulos mais velhos, conforme a ordem, perguntasse a Jesus, que era o que estava ministrando a ceia, o que significava a Páscoa, para que eles cumprissem todo o ritual, Jesus, olhando para eles, antecipou, não entregou as ervas amargas, mas ele pegou o pão e diz que ele partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Eu creio que os discípulos naquele momento ficaram olhando para Jesus. Eles que conheciam todo o ritual, eles que conheciam todo o procedimento, eles que eram inteirados de toda a cultura que envolvia as suas tradições, eles veem de repente Jesus quebrando tudo. Jesus quebrou o ritualismo, Jesus quebrou aquela tradição, e Jesus trouxe algo novo para mim e para você, o novo tempo, o novo recomeço, uma nova vida, uma nova oportunidade. Ele disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Quando ele disse isso, depois de ter tomado a primeira taça de vinho, todos os discípulos entenderam que ele era o cordeiro partido, que ele era o cordeiro do sacrifício, que ele era o cordeiro da aspersão do sangue para o selo da nova aliança. Eles entenderam que Jesus estava dizendo: até aqui era uma sombra, até aqui era apenas um tipo do que eu ia fazer, até aqui era um ritual, mas agora é vivo, agora é real, agora o propósito é maior, agora o propósito vai mais além, porque eu vou fazer a obra completa, para que em você esteja imprimido o sangue da nova aliança por todo o tempo, para que esteja imprimido em você o sangue da aliança de Deus por perpetuidade, para que tudo aquilo que eu vou conquistar na cruz faça parte
parte da sua vida. Jesus estava dizendo para os discípulos a revelação da Páscoa. Ele estava dizendo que ele era o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem mácula, sem pecado, sem erro, sem transgressão, que morreria no meu e no seu lugar, que aspergeria o seu sangue, para que em mim estivesse a sua marca imprimida, e para que no vencer da morte, nós tivéssemos vida eterna, herança perpétua com Deus. Jesus subiu naquela cruz. Ele morreu. Mas ele ressuscitou para dizer: eu venci. Ele ressuscitou para dizer: eu venci, porque eu sou o Cordeiro perfeito de Deus, que tira o pecado de todo aquele que em mim crê. Eu venci, para que vocês tenham a certeza de que na aspersão do meu sangue sobre a sua vida, a doença tem que pular, a maldição tem que pular, a destruição tem que pular, a desgraça tem que pular, a miséria tem que pular, porque eu deixei o selo que impede o inimigo de te tocar. Jesus foi lá naquela cruz, levou com ele tudo, levou as nossas dores, levou as nossas enfermidades, levou as nossas maldições, levou os nossos pecados. E como disse o irmão aqui quando estava ministrando, ficou de braços abertos para receber de mim e de você tudo de peso, de problema, de derrota, de frustração, para que sobre ele fosse lançado isso na morte, e também para que sobre ele fosse nos dada uma nova vida, um novo começo, uma libertação completa de todo o mal. Meus amados, Jesus, ele não é a nossa Páscoa do mês de abril, ele não é a nossa Páscoa depois da quaresma, ele não é a nossa Páscoa depois dos tantos dias depois do carnaval, ele é a nossa Páscoa do dia a dia. Ele é a nossa Páscoa de todos os dias, porque a cada manhã que eu levanto, se renova em mim o selo da aliança de Deus e o propósito estabelecido por Deus no Cordeiro Pascal chamado Jesus Cristo. Não é mais um ritualismo, não é mais um procedimento metódico, é vida que habita em mim e em você. E por ele nós temos herança perpétua, vida e vida com abundância, eternidade na glória com Deus, e o selo que mesmo nós estando em meio a um mundo de aflições, mesmo estando em meio a um mundo que traz o seu mal a cada dia, nós não podemos ser tocados pelo mal. Jesus, quando fez a oração sacerdotal, antes de ser pregado naquela cruz, ele disse assim: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós temos essa promessa em nós. O sangue de Cristo está em nós. O sangue que nos purifica de todo o pecado. O sangue que nos liberta. O sangue que nos dá um novo começo. E um sangue que obriga a morte de pular a nossa vez.
um selo que obriga o mal de desviar de nós, que obriga a destruição de saltar da nossa presença, que obriga o mundo e as suas mazelas de se distanciar de nós. Nós temos a marca, nós temos o sangue do Cordeiro, aquele que foi partido por mim e por você, para que dele nós venhamos a compartilhar da sua morte e tudo que ela conquistou, e da sua vida e tudo que ela conquistou. Aquele cordeiro era repartido entre todos. Jesus não comeu do cordeiro, ele pegou o pão. Sabe por quê? Que ele partiu o pão e não o cordeiro? Porque ele estava dizendo que não precisava mais sacrifícios, porque ele era o pão vivo, que estava se sacrificando por mim e por você, e ele é o sacrifício perfeito de Deus. Não há mais rituais para se fazer, não há mais tradicionalismo que atraia a presença de Deus, não há mais princípios metódicos que agradem a Deus. O que agrada a Deus é o sangue da nova aliança imprimida em mim e em você para a vida eterna. O sangue que Jesus derramou, o sangue do sacrifício perfeito que estabeleceu a nova Páscoa para mim e para você. A Páscoa que nos dá direito a compartilhar do pão representando o corpo de Cristo e do vinho representando o sangue de Cristo. E ele diz: fazei isto todas as vezes que se reunirdes em meu nome e em memória de mim, em memória do que ele conquistou na sua morte e na sua vida, para que a herança de Deus seja perpétua sobre mim e você. Para que eu não esqueça de que as promessas de Deus não são temporais, elas são atemporais, elas são pela perpetuidade. Meus amados, cada dia é dia de nós festejarmos a nova aliança que Cristo estabeleceu. Cada dia é dia de nós festejarmos o que ele conquistou na cruz e depois da cruz. Amém? Você quer viver o novo começo a cada dia? Você quer experimentar a libertação que Jesus promove para mim e para você todos os dias? Você quer ter imprimido em você este selo e que ele seja operante em todos os seus propósitos, para que o mal tenha que se desviar? Então, meu amado, cumpra esse princípio. Celebre Cristo todos os dias no teu coração, porque quando você está celebrando Cristo no teu coração, o inimigo está batendo em retirada. Se coloca de pé. Feche os teus olhos. E agora, enquanto nós adoramos a Deus, que você possa estar unido a Cristo no propósito da vitória suprema. A vitória que excede todas as coisas. A vitória que nos faz mais do que vencedores. A vitória que nos dá acesso sem limites à presença do Pai e a todas as promessas do Pai. Celebre a cada dia o que Cristo fez por mim e por você. Porque a cada dia que eu assim faço, eu renovo todos os benefícios que Ele conquistou nessa nova aliança, nesse novo começo. É vida
e vida com abundância. Você que quer essa vida com abundância, sai do seu lugar e vem aqui para frente renovar essa nova aliança que foi estabelecida na pessoa de Jesus Cristo. Deixa Ele tocar no teu coração, renovar sobre o teu lar, renovar sobre tudo que envolve a tua vida, porque os benefícios de Jesus são plenos, são completos, são para todas as áreas da nossa vida. Os benefícios de Jesus têm poder para quebrar a maldição. Os benefícios de Jesus têm poder para sarar, para curar. Os benefícios de Jesus têm poder para libertar, para abençoar, para dar vitória. Os benefícios de Jesus têm poder para nos dar um lar abençoado, para nos dar um casamento abençoado, para nos dar relacionamentos abençoados, para nos dar filhos abençoados, para nos dar convivência abençoada com os nossos filhos. O que Jesus conquistou na cruz, na sua obra expiatória, tem poder para nos dar paz, alegria, felicidade, novidade de vida a cada manhã, novas oportunidades a cada dia, porque Ele diz: eu venci, eu venci, eu venci. Ele venceu por mim e por você, para que esta vitória esteja também presente na minha e na sua vida. Não deixe o inimigo te roubar, porque você não sabia. Hoje você sabe. Toma posição e diz para o inimigo: tu não pode mais me tocar, porque o sangue da nova aliança está em mim. Comece a orar e falar com Deus. Comece a mover o conserto. Se você deixou algumas coisas tomarem proporção na tua vida, porque você não sabia o poder do sangue de Jesus Cristo, porque você não entendeu o propósito da obra expiatória de Jesus, porque você não tinha entendido que Ele era o Cordeiro que nos livra, que nos liberta, que nos dá um novo começo pelo derramar do seu sangue e pelo partir do seu corpo. Hoje você sabe, e em cima desta verdade te posiciona agora, para que a vitória se estabeleça na tua vida, em nome de Jesus.